Aleluia. Está aqui. Graça e paz, irmãos. Hoje a gente vai passar um tempo diferente, sentir da parte de Deus e compartilhar algumas palavras, algum pensamento. E eu queria que você meditasse comigo. Eu queria que você orasse comigo nesse momento, para que você pudesse ser iluminado, esclarecido pelo Senhor. Amém? Vamos orar nesse momento. Pai, nós aprendemos que tudo vem de Ti. Toda boa dádiva vem do Senhor. Por isso, Senhor, nessa noite, nós submetemos o nosso coração a Ti, para o Teu pastoreio. Conduza as nossas palavras, conduza o nosso coração. Conduza, Senhor, esta mensagem. Meu Pai, nessa noite a minha intenção era fazer um bate-papo. Mas a pessoa ao qual chamei, Pai, ela não pôde estar aqui conosco. Por isso, Deus, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá a fluidez do Teu Espírito, para que eu possa, Pai, explanar sobre este assunto. Abre, meu Deus, os corações para que possam receber a Tua mensagem. Porque, Pai, a vontade de buscar vem de Ti. Existe, meu Deus, uma vontade dentro do homem. Pai. Existe, Pai, um desejo dentro do homem. De Te conhecer, de entender os Teus princípios. E é por essa vontade, Senhor, por esse revelar do Senhor, que nessa noite eu oro. Espírito da verdade, revela-te a nós nessa noite. Espírito de Cristo, revela-te a nós essa noite. Nos dar o Teu conhecer, a Tua ciência, o Teu entendimento. Ensina os Teus caminhos. Ensina os Teus caminhos. Nós Te adoramos na beleza da Tua santidade. Oh, aleluia, Jesus. Abençoa, meu Deus, aqueles que forem assistir a esse vídeo, Senhor. Que eles possam, meu Deus, receber a iluminação do Teu Espírito. Deus, me perguntaram hoje, qual seria o público? Eu disse todos. Porque todos necessitamos do Senhor. Todos necessitamos da Tua ajuda. Todos necessitamos. Mas a Escritura diz, quem deu crédito? Quem deu crédito? Que nessa noite nós possamos dar crédito. Que possamos ouvir a Tua voz. E que Teu entendimento, Pai, venha trazer paz ao coração daquele que está perdido, desesperado. Jesus, Tu disse que Tu foi ungido para trazer boas novas, pregar o ano aceitável do Senhor. Que Tu veio trazer liberdade para aqueles que estão presos. Que Tu veio transformar o coração daqueles que não entendem. Tu veio pregar boas novas aos contritos de coração, aos humildes. Nos ajuda, Senhor, a ter esse coração como de criancinha, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nessa noite eu queria compartilhar contigo a respeito desta mensagem. Queria que você abrisse a sua Bíblia, aquele que pode. Eu coloquei uma pergunta aí no texto, aí no vídeo. Se eu estiver em pecado,
será que eu serei salvo na vinda de Cristo ou na minha morte? Sabe, irmãos, muitas vezes a gente anda em culpa, o nosso coração anda em desespero, porque nada o que nós fazemos ou façamos pode de fato trazer essa paz de espírito, nos tirar desse lugar de condenação. Uma vez eu fui fazer uma visita e a irmã falou para mim bem assim: pastor, se eu estiver em pecado, eu vou para o céu? Eu disse para ela: como assim? Me explica. Na verdade, eu até entendi o que ela queria dizer, sabe, irmãos? Mas eu queria que ela ouvisse o que ela estava falando, para que ela tivesse de fato entendimento da sua pergunta. Ela disse: olha, se eu estiver mentir para alguém, e Jesus vir bem na hora que eu menti, logo depois, eu vou para o céu? Irmãos, é interessante que às vezes passamos a vida toda na igreja e achamos que a nossa salvação está baseada simplesmente no nosso esforço. Sabe, irmãos, a Escritura diz que aquele a qual muito foi perdoado, muito amor. Eu gosto desse texto porque ele faz menção à condição do nosso coração. Só sabe de fato quem é perdoado ou foi perdoado quando ele entendeu esse perdão. Quando de fato ele trouxe sobre a sua vida a consciência de que precisava de perdão. Sabe, irmãos, eu uso exemplos comuns da Escritura. Quando eu estou querendo algo físico, seja um pão, eu sempre uso esse exemplo. Eu vou na padaria e peço um pão. Se eu quero uma ajuda médica, eu vou no hospital. Se eu quero um remédio, eu vou na farmácia. Se eu quero arrumar o carro na parte elétrica do carro, eu vou no eletricista. Com Deus, não é diferente. Quando eu começo a entender que Deus ele tem a resposta ou as respostas para a minha vida, quando eu começo a entender que eu estou preso no pecado, na minha própria vontade, porque a Bíblia diz: todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Se todos estão destituídos da glória de Deus, como poderemos ser salvos? A Bíblia diz que Deus não tem comunhão com as trevas, Deus não tem comunhão com os pecados. Se Deus não tem comunhão com os pecados, como Ele pode ouvir a nossa oração se todos estamos em pecado? Você percebe que esse processo acaba parecendo algo complexo e até difícil de se entender. Por quê? Porque se eu estou em pecado, Deus não ouve a minha voz. Deus não tem comunhão comigo, não tem relacionamento. Eu ouvi essa semana um pastor falando que daqueles 10 homens que foram curados por Jesus, receberam sua cura física, obedeceram uma palavra de Jesus, foram até os sacerdotes, apenas um voltou para agradecer. Apenas um voltou para agradecer. Sabe, irmãos, de fato, todos receberam a cura física, mas só um entendeu que em Jesus estava de fato a solução para a sua vida. Só um recebeu uma cura por completo na sua alma, porque ele regressou, ele voltou. É como o discípulo disse: para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos? Desses 10, 9 tinham lugares para ir. Mas um veio ser grato, agradecer. Veio demonstrar o quanto
foi importante e o quanto aquilo foi de fato algo verdadeiro para a sua vida. Na verdade, as pessoas acham que se elas aceitarem a Jesus e tiverem em pecado, elas vão para o inferno. E isso até é uma verdade quando você não consegue entender o que Jesus fez por você. E isso é até uma verdade quando você acha que pode viver a sua vida do seu jeito. Existe um equilíbrio. Os discípulos seguiram Jesus durante 3 anos. Mas certa feita Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, quando tu te converter? E é interessante que o estilo de vida de Pedro já tinha sido totalmente transformado esteticamente falando, de forma exterior. Ele tinha trocado o seu ambiente, ele tinha trocado a sua forma de caminhar. Agora ele não fazia mais o que costumamente ele fazia antes. Mas sabe, ainda o seu coração era o mesmo. Ele não tinha sido transformado. Ele carregava uma espada na cintura. Certa feita disseram: Senhor, nos permita mandar fogo do céu para destruir esses. E o Senhor disse para eles: vocês não sabem de que espírito são de fato. O Espírito de Deus é um espírito misericordioso, amoroso, benigno, compassivo. O profeta Jonas tinha que levar uma mensagem de juízo a uma cidade, mas ele sabia que o caráter de Deus era trazer aquele povo para perto. Mas na sua compreensão, talvez, ele não tinha consciência de fato do quanto era amoroso Deus de fato. Mas ele sabia que a vontade de Deus era perdoar aquele povo. E ele disse: olha, eu não te disse antes que eu não viria para este lugar, porque o Senhor haveria de ter misericórdia. Mas o profeta Jonas, ele economizou um processo. O processo do reconhecimento. Aleluia. Quando Jonas trouxe juízo àquela cidade, ele trouxe uma mensagem. A Bíblia diz que o povo creu, se humilhou, jejuou. E não fique ligado ao ato apenas externo do jejum, mas no reconhecer e de fato dar crédito. O não comer foi uma atitude externa do crédito daquela palavra. E é isso de fato que Deus espera da gente. Ele espera prioridade. Amar a Deus acima de todas. Importa que assim como a serpente foi levantada no deserto, Cristo seja levantado. Porque aquele que olhar para ela será salvo. Nós temos que olhar para esse Cristo, o ungido para salvar. Temos que olhar para Ele. Porque Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa salvação. O que nós vamos estar olhando? O que nós vamos dar crédito? Aleluia. Pois só do Senhor vem a nossa salvação. Muitas vezes nós estamos preocupados com muitas palavras, por muitas coisas. Queremos resolver problemas momentâneos, problemas específicos, quando Deus de fato quer curar o nosso coração, quando Ele quer transformar a nossa alma. Jesus disse: eu vim para salvar a alma do homem. Eu vim para trazer paz ao mundo. E paz é plenitude. Paz é
completo. É algo completo, algo pleno. Deus, Ele quer te transformar e te deixar pleno. Vem aqui, PC, senta comigo. PC chegou aqui. E vai ser bom porque eu vou te usar hoje. Amém, meu irmão? Senta aí do ladinho aqui, ó. Baixo. Aleluia. Mas eu vou deixar ele baixinho. PC, se o homem pecar, ele vai para o céu? Não. Essa foi a pergunta que a gente fez. E essa é a mentalidade da maioria das pessoas. Para que Jesus veio? Pecado. Quando o Adão caiu. De volta, o que a gente pergunta? Se Jesus se fez pecado, para que esse pecado não fosse imputado sobre a minha vida, porque se você está em pecado, você não vai para o céu? A Bíblia diz que nós somos justiça de Deus. E eu não estou fazendo isso para constranger o PC. Pelo contrário, eu quero trazer esclarecimento. Deus, ele não se agrada de fato que nós andemos andar errante na terra, como se não tivéssemos destino. Porque o pecado, na verdade, é você estar fora do objetivo de Deus. É você estar fora do propósito de Deus. Sabe um significado do nome de Deus? Um dos significados do nome de Cristo? Ele era conhecido, não é significado, mas como ele era conhecido? O caminho. Os discípulos que, após a morte de Cristo, eles começaram a ser chamados pelos os do caminho. Porque eles andavam no caminho. Aqui no texto eu separei um texto aqui de João. Que diz assim, PC. João, capítulo 16. Verso 7. Antes, porque vos disse isto, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo a verdade. Convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei. O Consolador está na terra? Porque Jesus morreu. Então o nosso Consolador, o Espírito Santo, ele está na terra. E ele não veio sem propósito. Olha só. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. O mundo é a igreja? Não. São as pessoas. O mundo são os gentios, os povos. A igreja já está convencida. O crente já está convencido. Convencido de quê? Essa é a pergunta. Quando ele vier, convencerá o mundo do Pecado. Do pecado, da justiça e do juízo. Mas sabe o que é interessante? O próprio texto explica. Do pecado, porque não creram em mim. Não crer em Cristo é o pecado que te tira da comunhão com Deus. Mas o que define crer em Cristo? Do juízo. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. Da justiça significa do cumprimento, daquilo que foi feito, daquilo que era necessário ser completo.
Jesus cumpriu a lei. E ele disse: eu vim para cumpri-la. E ele cumpriu. Todas as exigências da lei foram cumpridas em... A Bíblia diz que Deus se satisfez. E ele ficou satisfeito. Do juízo. Porque já o príncipe deste mundo está julgado. Por que o diabo está julgado? Porque ele não aceitou o caminho. Ele escolheu o seu próprio caminho. Mas como iníquo, sabendo que Deus era Deus, ele preferiu viver segundo os seus próprios pensamentos. Tem um texto no começo aqui dos evangelhos, talvez eu não ache aqui rapidinho, que diz assim: porque o Senhor me ungiu. O Senhor me ungiu. Já leu esse texto? PC? Você não lembra? Porque eu fui ungido. Você está com a internet no celular? Bota aí. Bíblia, ungido. Ou o Senhor me ungiu. O Senhor foi ungido, ou seja, ele recebeu a unção de Deus, a capacitação de Deus para um propósito. Quando Deus enviou Cristo, ou o Filho de Davi, ou a salvação, tinha um propósito. Aleluia. Bota essa Bíblia porque eu contigo. Se não quiser achar, então procura no computador ali. Aleluia. Glória a Deus. Lucas 4:18. Vamos ver se é isso. Vê se tem outro texto aí. Irmãos, Jesus, quando ele recebeu a capacitação, isso, ó, é o mesmo texto. Jesus, quando ele recebeu a capacitação, lá em Lucas 4, quando ele é levado ao deserto para ser tentado, logo após, então lá no verso 14 diz assim: então pelo poder do Espírito Santo voltou Jesus para a Galiléia e sua fama correu por toda aquela região. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos ele era elogiado. Chegou a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, como era de seu costume. Levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Unção, capacitação. Deus estava ali capacitando. Deus escolheu Jesus com um propósito. Na semana passada nós falamos sobre o sacerdote que recebe o bebê, Jesus, e ele disse: os meus olhos viram a salvação. Porque ele me ungiu para anunciar as boas novas. Sabe o que significa boas novas? Evangelho. O que hoje é pregado? Hoje é pregado o evangelho do reino. O evangelho de uma aliança nova. O evangelho de um tempo novo de relacionamento com Deus por meio do seu Espírito. Mas para que esse tempo fosse inaugurado, era necessário Jesus cumprir toda a Escritura.
todos os desígnios que o homem não tinha conseguido cumprir. Mas preste atenção, para anunciar boas novas ao mundo. É isso, PC? Não é ao mundo. Aos pobres. Se você trocar os pobres por corações aquebrantados, corações humildes, o que significa isso? Que as boas novas, elas vieram sim, mas quem tem a condição de esperar por elas, de abrir o coração para elas. Jesus disse que porque faltou-lhe fé, não conseguiram cumprir. Se o coração estiver sedento, a Bíblia diz que ele derramará água. Dará água ao sedento. Mas ele dá água para todo mundo? Não sei. Porque ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar. Qual era a mensagem? Liberdade aos cativos. Quem se sente livre precisa ser livre? Como vão receber salvação, libertação, as boas novas? O profeta lá atrás diz: se clamarem por este nome, serão salvos. Quem invocar este nome, será salvo. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos. Se eu não entender que eu não enxergo direito, jamais vou enxergar de fato. Se eu não abrir o meu entendimento para ser esclarecido por Deus, a Bíblia chama o mundo de filhos das... porque andam em trevas, não enxergam. Mas aquele que aceitou Jesus é filho das... do Pai das luzes. Daquele que tem todo o conhecimento, toda a ciência, toda a sabedoria. Daquele que criou todas as coisas, daquele que faz, daquele que era, daquele que é. O que é o princípio e o fim. Para libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando se cumpriu o ano aceitável do Senhor? Em Cristo. Tem um texto na Escritura que diz assim: agradou Moê-lo. Estranho, né? Parece que Deus estava com prazer em ver o sofrimento de Cristo. Será que é isso? Era necessário para que nós fôssemos remidos. Hoje, eu tenho uma boa nova. Para você que tem o coração humilde, aberto, acessível, Jesus quer fazer você enxergar. Quer trazer liberdade ao teu coração. Sabe o que é ser livre? É você poder fazer as coisas. Ser livre, para a liberdade eu vos libertei. De fato, se conheceres a liberdade, sereis livres. Eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Ser livre é você poder fazer e às vezes não fazer, por amor a Deus. Você não deixa de fazer porque você não pode, mas porque você o ama. Muitas vezes nós queremos acessar o reino de Deus por meio de culpa. E é interessante que Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele recebeu a revelação das coisas dos céus, ele diz que a lei veio para trazer um realce ao pecado.
ela não veio para libertar ou salvar o homem. Ela veio para deixar aquilo mais claro, trazer consciência de pecado. Como assim? Antes o homem também pecava, mas às vezes ele não tinha consciência. E o apóstolo Paulo ainda diz: aqueles que não têm lei, cumprem a lei; aqueles que têm lei, cumprem a lei. Porque de fato o que faz aquilo ser é a consciência. Mas você pode falar assim: mas quantas pessoas não têm consciência de Deus? Sabe, irmãos, a própria natureza manifesta a existência de Deus. A tua vida é um milagre. Você é um milagre. Para onde nós olharmos da criação de Deus, vamos identificar que jamais aquilo pode ser obra do acaso. Eu acho até uma falta de honra para ti mesmo você achar que aquilo vem do acaso. Tudo que o Senhor fez foi planejado. Tem um texto que em Mateus 6, se eu não me engano, que ele começa a falar das bem-aventuranças. Deixa eu ver se é Mateus 6 mesmo. Ou é 5? É 5. Diz assim, ó: bem-aventurados os pobres de espírito. Parece uma coincidência com o que a gente acabou de ler, não parece? Mas não tem coincidência. Felizes são os que têm o coração aberto, os pobres de espírito. Olha que interessante, a Escritura diz assim: não rejeitarei o contrito de coração. Bem-aventurado, felizes os pobres de espírito, pois deles é o reino do céu. A Bíblia diz que Deus usaria da sabedoria do sábio para confundir o sábio. Aquele que acha que enxerga, Deus vai trazer mais confusão, porque não se submeteu ao pastoreio de Deus. O Espírito Santo, ele veio para a terra com um propósito. A Bíblia diz que trocaria o tutor, trocaria o professor. A unção que vós recebeste vos ensinaria todas as coisas. O Espírito Santo foi derramado em nossos corações para anunciar as boas novas, anunciar a vinda do Cordeiro, anunciar a salvação. Mas a Bíblia diz: não apagueis o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é você olhar para algo que é de Deus, sabendo que é de Deus, e não reconhecer que é Deus. É você ignorar o que Deus está fazendo, como se ele fosse irrelevante. Lá em Romanos capítulo 1 diz que trocaram a glória de um Deus incorruptível por glória de coisa. Por homens, animais, ou qualquer coisa da terra. E porque fizeram isso, Deus permitiu que a maldade do homem venha sobre o homem. E muitas vezes quando nós lemos isso, nós pensamos: poxa, Deus permitiu. Não, irmãos. Deus estava permitindo que a tua maldade não viesse contra ti. Mas porque você escolheu andar sozinho, Deus fala: tudo bem, você é livre. Sofra o que você quer sofrer. Viva na minha ausência. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurado que clama pelo Senhor, pelo favor de Deus.
Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. De novo, bem-aventurados que têm o coração com expectativa de algo de Deus. E a terra fala de possessão, posse da tua salvação, posse da tua autoridade em Deus, posse do teu discernimento, posse da verdade, posse da revelação. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados aqueles que querem a coisa da forma correta. Mas para isso você precisa entender o que é correto para Deus. Porque normalmente nós queremos o que é correto para nós. O que é bom para nós. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E esse texto é interessante que, quando fala-se de pureza, as pessoas pensam em alguém totalmente limpo de pecado. Levando em consideração que pecado é estar fora do propósito, não atingir o alvo, é uma verdade. Porque se meu coração está aberto, puro, sincero para com Deus, eu vou ver. A Bíblia diz que aqueles que me buscarem me encontrarão. Quando? Me buscarem com todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. E normalmente quando a gente vê esse texto, a gente acha que é um esforço que vai nos levar a esse lugar em Deus. Mas sabe o que acontece? Jesus diz: tende ousadia, tende coragem de entrar no novo e vivo caminho, mas não sem sangue, ou seja, não sem justiça, não sem o que eu fiz, não sem se esconder em mim. O caminho, o véu, a carne de Cristo já foi rasgado. O caminho está livre. Mas para que eu caminhe neste lugar, há uma necessidade, você sabe qual é? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Siga. Queremos caminhar neste lugar sem nos negarmos. Queremos fazer do nosso jeito, sem o pastoreio de Deus. Quando você aceitou Jesus, o teu espírito se tornou pronto para receber as coisas de Deus, para acessar a Deus. Mas ele acabou de nascer. E muitas vezes aceitamos a Jesus e realizamos as obras com medo. Medo de vir o diabo nos tocar, nos destruir. Mas sabe, irmão, a Bíblia diz que ele nos amou. Não é estranho nós sermos tão amados, mas nos sentirmos tão cobrados? Não é estranho, pessoal? Olha que interessante, aqui em 1 João, eu separei esse texto também. Vou fazer uma leitura bem dinâmica. Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que nos fôssemos chamados de filhos. Filhos de Deus. E somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece porque não o conheceu. O mundo não sabe que nós somos filhos, porque o mundo não conhece a Deus. Deus quer que você o conheça. Deus preparou todo o caminho para que você o conheça. Mas é do jeito dele. Ele conhece os segredos, ele conhece os mecanismos
para que as coisas funcionem. Tanto do teu coração, porque Ele esquadrinha o coração dos homens, o mais íntimo, o mais profundo. Ele te conhece. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E todo que nele tem e esta esperança purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Se eu tenho a esperança de estar com Deus, de estar no Cordeiro, a Bíblia diz que nós devemos nos separar, nos santificar. A Bíblia diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Amigo é ter relacionamento. Amigo é ter vínculos. Amigo é você dar prioridade. A Bíblia diz: eu não oro para que vocês saiam, mas para que vocês o vençam. O reino de Deus é conquistado à força, porque você precisa conquistar essa verdade dentro de ti, que o que Deus fala é verdade. O mundo está o tempo todo nos oferecendo informações e sofismas, mas qual é a verdade que você vai dar crédito? Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é transgressão da lei. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não ouviu, nem o conhece. A conduta do homem, ela é mudada dia após dia. Pedro caminhou com Cristo durante 3 anos. Mas quando o soldado Malco veio, ele puxou a espada e tentou matar. Tentou matar quem Jesus queria. Por quê? Porque nós queremos defender os nossos propósitos, os nossos interesses. Priorizamos a nossa vida. E Jesus diz: quer ganhar a vida? Mas se você perder a vida, ganhar a vida eterna. Nesse texto que os que buscam a paz serão chamados filhos da paz. Filhos de Deus. Por quê? A Bíblia diz que Deus te chamou para que você pudesse amar. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. A semente. Deus liberou algo dentro da gente para que desse vontade de nos aproximarmos mais e mais e mais do Senhor. A Bíblia diz que aquele que vive em pecado, que se lambuze cada vez mais. Mas aquele que vive em santidade, que se santifique cada vez mais.
Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Olha que interessante. Quando eu não amo meu irmão, eu não sou filho de Deus. Não é interessante isso? Percebe? Por quê? Jesus diz, novo mandamento vos dou. Que assim como eu te amei, assim como eu te amei, vocês amem o próximo. Como Jesus te amou. Antes de Jesus morrer por você, o que você fez por ele? O que você fez para merecer tamanha salvação? O que você fez, pessoal? E por que você recebeu? E por que você quer dar algo para Deus? Muitas vezes, queremos retribuir. E a Bíblia chama isso de justiça própria. Trapo de imundícia. Queremos retribuir, quando na verdade deveríamos receber. Graça é recebida, não é mérito. Deus quer te salvar. Você quer ser salvo de fato? Se submeta ao caminho dele. Irmãos, às vezes arrumamos empregos em que a empresa diz, olha, você não pode ficar com a tatuagem aparecendo, você não pode usar roupa curta, você não pode usar roupa amarela, você não pode chegar fora desse horário, você não pode fazer tal coisa, e nos submetemos a todas aquelas regras da empresa por causa do prêmio. Mas muitas vezes não nos submetemos ao que Deus nos fala, porque não entendemos qual é o prêmio. Do que Deus de fato tem te salvar? A Bíblia diz que Jesus veio para que todos conheçam a Ti, ó Pai. A Bíblia diz que tem uma parábola que o cara vai numa terra e ele encontra um tesouro. Ele esconde esse tesouro. Pega tudo que tem. Vende tudo para comprar aquela terra por causa daquele tesouro. O que de fato nós temos feito para esse Deus por causa desse tesouro, que é o próprio Deus? Para que todos conheçam a Ti. O caminho está aberto. Jesus diz que se nós o amarmos de verdade, olha só, essa é a mensagem que eu vejo desde o princípio, que se nos amemos uns aos outros, não sendo como Caim, que era do maligno, que matou seu irmão, e por que matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão era justa. Caim matou Abel. Abel separou as primícias para Deus. Separou o melhor para Deus. Provavelmente ele fez todo um preparo para aquele momento para honrar a Deus. Caim simplesmente pegou qualquer coisa. Abel era zeloso para com o Senhor. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Não sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte.
Todo que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Como nós conhecemos o amor? Conhecemos o amor quando entendemos que Ele morreu por nós. Quando aceitamos esse favor, essa graça. Quando aceitamos esse sacrifício. Na cruz, Ele levou sobre si os meus pecados, as minhas enfermidades, a condenação. Ele se fez maldito por nós. Na cruz, Ele se separou de Deus. Ele morreu uma morte física e uma morte espiritual. Por amor a ti, por amor a mim. Para que você pudesse ter comunhão com Deus. Para que você pudesse acessar a Deus. Deus restaurou a comunhão. O apóstolo Paulo chama o ministério da reconciliação. Agora, Deus reconcilia o homem nele por meio de Cristo. Interessante isso, né? Como? Quando simplesmente o homem olha para Deus. Irmãos, eu gosto muito desse texto de Romanos por causa de uma coisa muito interessante. Romanos capítulo 10 diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que se salve. Qual era o desejo do apóstolo Paulo? Que todo mundo fosse salvo, dos seus irmãos, a sua família. E não é diferente conosco. A gente quer ver a nossa família salva, os nossos salvos, nossos amigos. E ele pega e testemunha, pois lhes dou testemunho de que eles são zelosos nas coisas de Deus. Eles são zelosos, caprichosos. Mas não basta ser caprichoso. Porque olha o que ele diz. Mas não com entendimento. Eles não sabem o que estão fazendo de verdade. Eles se esforçam, eles lutam, eles batalham. Mas eles não sabem. Visto que não conheceram, visto que não reconheceram a justiça de Deus. Justiça é cumprimento. E procuraram se estabelecer na sua própria justiça, no seu próprio fazer. Não se sujeitaram a que vem de Deus. Se não tiver um coração humilde, aberto para as coisas de Deus, ainda que você busque, que você clame, que você seja uma pessoa devota a Deus, se você não abrir o teu coração para que Ele de fato, verdadeiramente, te ensine, jamais Ele vai te dar os segredos. Porque os segredos do Senhor são para aqueles que de fato o amam, para os pequeninos do Senhor. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Crer no quê, pessoal? Cristo. Crer nessa justiça. Crer nisso que foi feito em Cristo. Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Se eu coloco a minha confiança em fazer, em dar algo para Deus, eu vou viver de acordo com a consequência da minha escolha, do meu entendimento.
Eu vou me apoiar nisso. A justiça, porém, que vem da fé, diz assim: não pergunte em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá do abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. É interessante que quando a gente lê isso, a gente acaba se perdendo. E na verdade o que está sendo dito aqui é: não pergunte no teu coração se Jesus já veio, já cumpriu, já ressuscitou e vive. Porque essa era a missão. Ele veio em carne. Porque a palavra, o verbo, se fez carne. E ele venceu a morte. Ele venceu a separação do homem para com Deus. Mas o que ela diz? A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos, as boas novas. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, Jesus é o teu dono? Jesus é o teu Senhor? Ele faz tudo de fato o que você quer? Ou melhor, o que Ele quer com a tua vida? Ou nós não nos sujeitamos de verdade a Ele? Entende? Por que não nos sujeitamos de verdade? Porque temos medo. Porque achamos que Ele não é confiável de verdade. Porque confiamos mais do que enxergamos nas circunstâncias, nas situações. Porque queremos impressionar. Mas temos medo de falhar. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você vai ser livre disso tudo. Remido. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crer não será envergonhado. Crer no quê? Que Jesus existiu? Ou que Jesus é a salvação? Ou que Jesus é a justiça? Ou que Jesus é o caminho para acessar a Deus? O único caminho. Ninguém vai a Deus senão por meio de Cristo. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crer não será envergonhado, pois não há diferença entre judeu, grego, nem mesmo o Senhor, nem mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. O segredo é clamar. O segredo é aceitar o caminho de Deus. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerem? Como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: quão formosos são os pés daquele que anunciam a paz, os que anunciam coisas boas, o Evangelho. Nem todos, porém, obedecerão ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Digo, porém, não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu uma voz deles, e a sua palavra até os confins do mundo. Digo, porém, Israel não o soube. Primeiro Moisés, eu vos porei em ciúmes com aquele que não era povo, com gentios insensatos, vos provocareis ciúmes, ira. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Contra Israel, porém, diz: todos aqueles dias, minhas mãos, o dia estendia minhas mãos a um povo rebelde e contradizente.
Deus se manifestou todos os dias para com Israel. Mas Israel não deu atenção. Israel não deu crédito. Pelo contrário, quis se justificar em si mesmo. Porque assim diz o Cristo, quis se estabelecer nos seus próprios entendimentos, no seu próprio conceito. Quando você vai ler lá em Isaías, aqui fala contradizente, mas lá em Isaías diz assim, porque andaram segundo o seu próprio entendimento. O mesmo texto. Contradizente com o que Deus estava falando, com o que Deus estava fazendo. Digo, pois, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Também eu sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como clamou a Deus contra Israel: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares. Só eu sobrei e buscam tirar minha vida. Qual, porém, foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram os seus joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Se, porém, é pela graça, já não é pelas obras, e de outra maneira, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e outros foram endurecidos? Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Muitas vezes, nós não nos humilhamos a Deus. Queremos lutar guerras espirituais com as nossas mãos. Queremos nos comunicar com Deus por meio de pensamentos formados mediante a uma cultura caída babilônica, diante de ensinamentos do mundo. Quantas vezes viemos de famílias, de gerações, de culturas, que não entende de fato o que é ser verdadeiro. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. O que Deus fala é. Deus não é como o nosso pai ou nossa mãe, que talvez minta, que talvez não cumpra. Deus, quando Ele fala, é. Ainda que nós não venhamos a entender ou conhecer os seus caminhos, pois a Bíblia diz, quem compreendeu? Se não, Senhor. Quem compreendeu? Deus enviou o Espírito Santo para que Ele viesse habitar dentro de nós como o reino de Deus, como as leis e os princípios de Deus, para mudar o nosso coração. Mas o Espírito Santo, Ele não invade. Ele aponta. A lei e os profetas apontaram até Cristo. E agora o Espírito de Cristo te aponta para Deus. Você precisa se sujeitar a este caminho. Lá em Tiago diz, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se humilhe. Assim como o povo, lá em Jonas, os nínivitas, se sujeitaram ao juízo de Deus, se humilharam e clamaram por misericórdia. Eu te convido nessa noite a clamar por misericórdia. A clamar para que Deus te dê a mente de Cristo. A clamar para que Ele te revele. Para que Ele te gere o entendimento verdadeiro. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes queremos buscar a Deus da nossa forma. E sabe quando nós vamos encontrar Deus assim? Nunca. Eu te garanto. Em Efésios capítulo 1, diz assim: Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo.
Todas as bênçãos foram entregues em Cristo, para que você desfrute, para que nós venhamos a desfrutar. Pois Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, separados, irrepreensíveis diante dele, em amor. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Por meio de Cristo você se transforma em filho. Para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. Qual é a vontade de Deus? Que você receba a mentalidade de filho. Que você receba a mentalidade que Ele te reservou para isso. Que Ele tem esse projeto. Que os sonhos de Deus são maiores do que os seus. Aleluia. Para o louvor da sua glória e a graça nos qual nos garantiu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, no seu sangue a remissão dos pecados segundo as riquezas da graça, que nos derramou profundamente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Desvendou-nos os mistérios da sua vontade, segundo o bom propósito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas da dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Deus quer revelar toda a sabedoria ao teu coração, porque na verdade ela já foi liberada na terra. Ela está disponível para mim e para você, na pessoa de Cristo. Todos os segredos de Deus estão em Cristo. Mas como eu disse antes, queremos buscar a Deus e mostrar a nossa obra para Deus, para sermos aceitos, quando na verdade Ele nos aceitou primeiro. Você precisa ter um coração grato. Sair desse lugar onde a tua força é uma maldição. É interessante que quando o homem peca, ele sai daquele lugar que Deus preparou para ele. A consequência disso foi: do teu suor comerás, e a terra será maldita por tua causa. Não foi por causa de Deus. A vegetação gerará abrolhos e espinhos por tua causa. Deus quer te guiar neste caminho. Muitas vezes as pessoas perguntam: mas como é que eu vou ser guiado por Deus se eu não conheço Deus, não conheço a sua voz, eu não ouço a voz de Deus? Deus, Ele é um ser tão maravilhoso e tão complexo. Complexo em perfeição, mas simples em relacionamento. Invoca o nome do Senhor. Abra mão das maneiras ou dos rótulos. Diga para Jesus: Jesus, obrigado por ter morrido em meu lugar, por ter cumprido o que eu não dava conta de cumprir. Espírito da verdade, me ensina este caminho. Revela-te a mim, Jesus. Me dá uma mente de servo, uma mente de filho, uma mente obediente, cativa ao Senhor. Porque os caminhos do Senhor
são mais excelentes que os nossos. Deixa Deus se revelar a ti como um pai fiel, um pai que não mente, um pai que quer o teu bem. Jesus não veio nessa terra nos julgar, ele veio nos salvar. Jesus está nos auxiliando para sermos salvos. Assim como o Espírito Santo tem nos auxiliado para conhecer o sacrifício de Cristo, os fundamentos do arrependimento, do reconhecer que precisamos de uma salvação, de uma remissão, de uma expiação. E precisamos seguir, cumprir os seus mandamentos. Jesus disse: os que me amam, cumprem os meus mandamentos. Ele não disse aqueles que creem, aqueles que têm medo de mim, aqueles que são religiosos. Ele disse: aqueles que me... Que amor é esse? E Jesus diz: o que morre pelo amigo me ama. Quando eu começo a viver uma vida, mas não só centrada no meu ventre, nas minhas vontades, eu começo a ser chamado filho de Deus. Eu começo a pensar como Deus pensa. Nessa noite, eu te convido a entregar os seus caminhos de verdade a Deus. De fato a Deus. Entrega os teus caminhos a Deus. Entrega os seus sonhos, seus projetos. E deixa Deus falar contigo. Porque Deus tem projetos para a tua vida. Deus tem projetos para a tua história. Deus te predestinou para isso. Não tenha medo de magoar Deus. Deus sabe quem é você. Mas tenha medo de não confiar em Deus. Mas tenha medo de tratar Deus como Deus não é. Deus não é homem para que minta. Deus não é um Deus severo. Ele é generoso. Deus é justo. Se Ele encontrar no teu coração manipulação, Ele vai te tratar conforme a tua maldade. Mas se Ele vê em ti sinceridade, aquebrantamento, entrega de espírito, Ele vai te ajudar. Jesus trouxe as criancinhas para o meio e disse: das criancinhas é o reino dos céus. Porque elas são humildes para receber. Receba o que Deus está te dando com humildade. Retribua esse amor, cumprindo o propósito de Deus na terra. A Bíblia diz: salvos pela graça para boas obras. O que te salva realmente não é as obras. Nunca foi. E nunca será. As suas não. As minhas não. Pois foi em Cristo. Mas o que te faz demonstrar gratidão é amar o próximo. Cumprir esse chamado de Deus. Manifestar a imagem de Deus. A ser luz para o mundo que está em trevas. Manifeste esse amor. Seja luz no meio da escuridão. Por isso, se hoje o diabo te condena porque você está em pecado, eu quero te dizer, ele morreu por você. Ele diz, como ele disse para aquela prostituta: eu não te condeno. Vá e não peques mais. Jesus não veio te condenar.
Ele veio te salvar. Mas viva como aquele que entendeu que Ele não te chamou para andar em morte. Não te chamou para andar longe de Deus. Queria orar com você neste momento. Eu não sei se você tem alguma pergunta. Não? Pai, quantas vezes, ó Pai, andamos em condenação. Nos sentimos tão imundos, tão sujos, ó Deus, tão derrotados. Olhamos, ó Deus, para as nossas obras como se não tivesse jeito para a nossa vida. Mal percebemos, ó Deus, que isso é orgulho. Porque aquilo que o Teu Filho fez é poderoso, infinitamente poderoso, para nos salvar, para nos purificar, para nos transformar. Quando nós lançamos sobre Ele, quando nós deixamos Ele carregar o nosso fardo, quando nós deixamos Ele carregar as nossas ofensas, os nossos pensamentos, quando nós deixamos Ele levar sobre Ele os nossos entendimentos. Ah, Deus, quantas vezes, quantas pessoas precisam ir até o extremo da dor para reconhecer, sendo que não era necessário. Dai-nos, Senhor, um coração ensinável, Senhor. Perdoa, Senhor, pelos julgamentos, como nós julgamos o próximo, quando na verdade deveríamos olhar para eles com olhos de amor. O próprio Cristo, naquela cruz, olhou e orou: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. E Ele nos deu o exemplo que muitas vezes as pessoas vão nos machucar, nos magoar, porque estão em trevas. Eles nos odeiam, porque não são da luz. Mas o Teu amor, manifesto nas nossas vidas, tem o poder para quebrar toda barreira, toda fortaleza, todo raciocínio, porque contra o amor não existe armas. Todo diabo sai quando nós agimos sem interesse, quando nós suportamos sem interesse, quando nós estamos de fato mortos, quando nós fazemos o bem sem pensar a quem. É este amor que constrange. É esse amor que tem nos resgatado de tamanha prisão. Tira agora, Deus, toda barreira, todo impedimento, toda fortaleza. Pai, eu oro agora para que o Senhor levante o abatido. Rabadakasudecai. O Senhor está dando uma segunda oportunidade para que nós possamos andar em gratidão, para que possamos jubilar, parar de olhar para as circunstâncias da vida, porque enquanto o povo estava no deserto, olhava para a circunstância, quando deveria olhar para Ti, quando deveria olhar para a Tua palavra, que é fiel. E o Senhor diz: eu te chamei, eu te escolhi, eu
te remi e te darei por herança uma terra que mana leite e mel. O Senhor tem para nós este lugar, lugar do teu coração, de plenitude. Porque Jesus, o príncipe da paz, vai nos colocar nessa paz, nessa plenitude, no esconderijo do Altíssimo. Oh, aleluia! No esconderijo do Altíssimo. Aleluia! É esse lugar que o Senhor tem para nós. Obrigado, Jesus. Que você medite nessa palavra e você reflita. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.